Fala pessoal, falando sobre os concursos no Rio de Janeiro, né? O governo do Rio de Janeiro publicou hoje o bloqueio de mais de 9.000 cargos públicos, né? Ou seja, cargos que existiam, que estão vagos e que não vão poder ser providos. Não poderemos ter servidores ocupando esses cargos agora. E eu queria falar um pouquinho disso para vocês, explicar isso um pouco melhor e dizer os reflexos disso aí, se eventualmente vocês estão interessados, especialmente em concursos no estado do Rio de Janeiro. Só lembrando que nesse domingo agora, à noite, eu vou fazer uma live aqui com vocês às 8 da noite, que é o início do meu mini curso gratuito do Zero à Aprovação. Queria convidar vocês a se inscreverem pelo link que está aqui na descrição do vídeo, tá? E é o seguinte, o que aconteceu então, né? Vocês sabem que o Rio de Janeiro já vem passando por um período, por uma crise fiscal há bastante tempo, né? Não sei se vocês lembram, até mesmo há algum tempo atrás, a gente estava com aquele problema de que os servidores do Rio não estavam recebendo salário, estavam com a remuneração sendo atrasada, parcelada, enfim. E foi instituído, né, um programa de recuperação fiscal para o estado do Rio de Janeiro. E aí esse programa ele tem uma série ali de regramentos e o governo do estado não vinha necessariamente cumprindo, dando vazão a tudo que estava sendo exigido por esse programa de recuperação. E agora, né, visando obedecer o programa, o governo ele bloqueou esses 9.000, são 9.500 cargos públicos ao todo, tá? Como esses cargos não serão providos, isso em tese significa uma economia da ordem de 700 e tantos milhões de reais que o governo do Rio de Janeiro está se propondo a fazer. Na verdade, não é bem assim, não é que vai economizar 700 e tantos milhões, porque esses cargos já estavam vagos, ou seja, o governo já não estava gastando nada com eles, e nem havia grandes pretensões de preencher esses cargos por agora, tá? Então é aquela coisa de política, né? Vocês estão acostumados com política. Enfim, não preciso nem ficar falando muito aqui, não dá nem pra gente, não dá pra gente confiar muito. Mas o fato é que esses 9.500 cargos realmente estão bloqueados, não poderemos ter o provimento deles. Que cargos são esses, tá? Desses aí, a maioria, mais de 4.000, são cargos de professor, tá? Cargos de professor da rede pública. Outros 2.000 e tantos cargos vêm do Corpo de Bombeiros, tá? Então, se você juntar professor e bombeiro, você já pega mais de 6.000, quase 7.000 cargos aí, desses aí que estão sendo bloqueados, são dessas duas carreiras, professor e bombeiro. Fora isso, também estão bloqueando cargos para médicos, tá? E cargos para policiais militares. Então, essas são as 4 categorias que foram realmente diretamente atingidas nesse momento. Algum cargo comissionado foi atingido? Não, tá? Não como esperado, inclusive, né? Nenhum cargo comissionado foi atingido. A desculpa de que cargo comissionado não faria tanta diferença assim do ponto de vista de orçamento, mas a gente sabe que não é bem assim, né? O fato é que só cargos efetivos é que efetivamente foram atingidos, tá? E para essas 4 categorias. Então isso significa na prática, né? E reparem, né? Todas as 4 categorias são do Poder Executivo, estão ali realmente sob domínio do governador. Seria complicado e eu acho que seria até inconstitucional se ele estivesse bloqueando cargos do Poder Judiciário ou dos Tribunais de Contas, enfim, ou do Legislativo. Mas o fato é que saiu então essa decisão aí. Se você está fazendo concurso do TJ do Rio, você não tem que estar necessariamente preocupado com isso. É claro que a situação fiscal do estado do Rio de Janeiro está ruim e isso de alguma forma impacta sim o tribunal, vai impactar o orçamento do tribunal nos próximos anos. Eventualmente o volume de nomeações não seja gigante, mas o fato é que o governo do estado ele não pode chegar lá e simplesmente tirar cargos dos tribunais de justiça, do Tribunal de Justiça. Mesma coisa se você está estudando para o TCE do Rio de Janeiro ou para o TCM, né, do Rio de Janeiro, que é outro aí que vem em breve, né, que já tem até a banca escolhida. Aí você está um pouco mais imune a isso. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é outro cargo que a gente sabe que tem aí, que está engatilhado, banca organizadora contratada, não foi impactado, né? Como eu disse para vocês, só a Polícia Militar é que teve ali um impacto, mas a Polícia Civil não, talvez até por conta disso, porque já existe essa pretensão de nomear novos policiais civis. Enfim, essa é a situação que o Rio de Janeiro se encontra. Vocês sabem que é um estado que está passando aí já há alguns anos por uma situação muito conturbada, agora ainda com governador em processo de impeachment, enfim, a situação não está bonita no Rio de Janeiro, não.
mas as oportunidades de concurso existem, né? Em particular essas que eu falei para vocês, o TJ do Rio de Janeiro que vai reabrir as inscrições, tá? E que tem essa autonomia para tocar para tocar ali a sua operação tranquilamente, para nomear servidores e tudo mais. Mesma coisa no caso do Tribunal de Contas do Estado, no Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Eu acho que aí estão, e na Polícia Civil também, que não foi atingida. Embora seja, né, vinculado ao Poder Executivo, mas não foi atingida nesse corte agora. Tá legal? Vou ficando por aqui. Lembrando aí aqueles que quiserem iniciar o estudo para os concursos sem ficar cometendo aqueles vários erros que a maioria dos alunos cometem, eu queria convidar vocês a participarem. Cliquem no link que está aqui na descrição do vídeo, se inscrevam e participem comigo do nosso mini curso gratuito do Zero à Aprovação. Um abraço e a gente se vê.